Obrigado, Nelson, pelo convite. Está mais um board review aqui. Montei a aula para falar em doença falciforme. Vou falar basicamente, passar rapidamente sobre fisiopatologia, que acho que não cabe muito em escopo. Vou falar nossa experiência no Albert Einstein e amanhã a Belinda também vai falar sobre transplante de doença falciforme, sobre o status dos transplantes falciformes no Brasil. Então aqui é um slide que eu gosto muito, porque a doença falciforme é uma doença que tem mais ou menos 110 anos, 115 anos que foi a sua primeira descrição. Então aqui é a ficha de trabalho do Dr. James Herrick em Chicago, que fez a descrição da primeira imagem de hemácia falciforme em 1910. Era um paciente de mais ou menos 14 anos, que tinha uma crises hemolíticas, com esplenomegalia, icterícia, e acabou falecendo. Aqui o breve histórico do desenvolvimento da doença falciforme. Então, em 1910, o James Herrick descreve o relato da primeira doença, né? Depois, na década de 40, esses três autores, Ascioli, Neal e Beach, definem as bases genéticas da doença falciforme. Na década de 50, do Leo Pauling e do Dr. Ingram, descrevem finalmente toda a fisiopatologia molecular da doença falciforme. A gente sabe que é uma doença monogênica, o paciente evolui com anemia hemolítica crônica, fenômenos vasoclusivos, mantendo um estado inflamatório crônico, levando à lesão e falência de vários órgãos e tecidos. A gente sabe hoje em dia que a doença falciforme ela é muito semelhante a qualquer doença aterosclerótica, diabetes, levando a uma lesão inflamatória da microangiopatia. Então a gente tem um slide do New England mostrando a hemólise, liberando vários óxidos na circulação, levando à diminuição do consumo do óxido nítrico, levando à expressão da endotelina 1. Isso vai ativar toda a cascata inflamatória, com ativação plaquetária, ativação endotelial, ativação de neutrófilos, levando à ativação de microtrombos, levando ao fechamento do vaso. E essa lesão vascular que vai levar a todas as alterações crônicas da doença falciforme. O paciente ele pode evoluir em dois polos, o polo que a gente tem mais oclusão vascular, que vai ter mais fenômenos vasoclusivos, como síndrome torácica aguda e osteonecrose, ou um fenômeno de mais lesão endotelial, que é o mais associado à hiperemólise. Então, a gente define as hemoglobinopatias, as doenças falciformes, em vários grupos. O homozigoto, que é a anemia falciforme propriamente dita, que tem uma incidência de mais ou menos 200 mil casos novos ao ano ao redor do mundo. E temos todos os heterozigotos compostos, que é o S-beta-talassemia, o S-beta+, o S-beta-, o SC e outros heterozigotos compostos. Aqui no Brasil, que fonte do Ministério da Saúde, são dados um pouco desatualizados, mostrando a incidência de anemia falciforme nos diversos estados. Bahia, Pernambuco são os estados com maior incidência, seguido de Minas Gerais e Rio de Janeiro. O tratamento é baseado basicamente na antibiótico profilaxia na primeira infância, o uso cada vez mais disseminado da hidroxiureia, as transfusões de hemácias crônicas quando o paciente tem indicação, a quelação do ferro, e o único tratamento curativo que a gente tem no momento é o transplante de medula óssea halogênico. Então, desde 2014, a Conitec aprovou no Brasil os transplantes para doença falciforme, começaram a ser feitos no SUS, já pagos pelo Ministério já desde o ano passado, e no Einstein a gente tem um programa pelo PROAD, financiado pelo Ministério da Saúde, para transplante halogênico em doença falciforme. Então, as indicações clássicas, aqui é um artigo da doutora Eliane Gluckman, mostrando que para transplantes halogênicos aparentados, são basicamente os pacientes com vasculopatia grave. Então, são os pacientes com acidente vascular cerebral, alteração no Doppler transcraniano, pacientes com síndrome torácica aguda de repetição, aqueles pacientes que usam hidroxiureia por pelo menos 6 meses e sem melhora dos fenômenos vasoclusivos, e algumas causas mais raras, com pacientes muito aloimunizados, com pelo menos 2 aloanticorpos, que a gente dificilmente vai conseguir transfundir esses pacientes a longo prazo. Os transplantes haploidênticos e cordão, que não são feitos no Brasil ainda, a gente tem indicações mais restritas. Então, são aqueles pacientes com acidente vascular cerebral ou Doppler alterado. Tá? No Brasil, a gente montou o nosso protocolo no Einstein com as indicações muito semelhantes ao que a doutora Eliane Gluckman considera. Então, são os pacientes
homozigotos, SS ou S-beta-0, tá? Que tem um doador HLA idêntico, 10 em 10, que apresenta pelo menos uma das intercorrências, que é crises oclusivas recorrentes ou priapismo, presença de vasculopatia cerebral, demonstrada por ressonância nuclear, alteração no Doppler transcraniano, que não melhora com o programa de transfusão crônica, então o paciente tem que estar no mínimo de 6 meses a 1 ano em transfusão crônica. Tá? Doença pulmonar grau 1 ou 2, nefropatia grau 1 ou 2, hipertensão pulmonar recorrente, infartos cerebrais silenciosos, recaída de doença falciforme após um primeiro transplante ou um paciente S-beta dependente de transfusão. Aqui um levantamento de 2 bancos, o EBMT, Eurocortes e MTR, mostrando a quantidade de transplantes que foram feitos nos últimos anos. Então, a gente tem mais ou menos, esses são dados de 2013, cerca de 1.200 transplantes falciformes ao redor do mundo, a grande maioria halogênicos aparentados. A gente tem alguns relatos de transplantes de cordão e transplantes haplidênticos. Todos eles com uma sobrevida global em 2 anos acima de 95%, tá? São valores bastante expressivos quando a gente fala em transplante halogênico. Tá? Aqui é outro levantamento do Dr. Eliane mostrando os principais grupos de transplante, né? Mostrando que o condicionamento é sempre um condicionamento mieloablativo. A maioria dos grupos usam busulfano com ciclofosfamida, alguns grupos busulfano com fludarabina. Todos eles, a grande maioria, usam como fonte de célula a medula óssea, né? Não medula óssea estimulada, mas medula óssea normal. Todos usam ATG, tá? Com resultados bastante semelhantes, com uma sobrevida livre de eventos acima de 80% a 85%, sobrevida global acima de 90%. Então, o condicionamento clássico é o busulfano com ciclofosfamida, com ATG, numa dose variando de até 20 mg por quilo, com profilaxia de VHD com metrexate e ciclosporina, com alguns cuidados específicos da doença falciforme, que é manter um nível de plaqueta mais alto, acima de 50 mil pelo menos, para evitar sangramento nervoso central, uma hemoglobina também um pouco mais alta ao longo do transplante, e com controle rigoroso da pressão arterial. Então, aqui os primeiros trabalhos publicados já no início da década de 2000, com uma casuística já robusta, com mais de 50 pacientes, uma mediana de idade de 9 anos, então a maioria eram crianças. As principais indicações eram alterações cerebrais, vasculares, como acidente vascular cerebral, síndrome torácica aguda, mostrando excelentes resultados, com uma sobrevida beirando os 95%, uma sobrevida livre de eventos acima de 85%, e com um pouco baixa mortalidade. Os pacientes que faleceram foram de VHD ou acidente vascular cerebral. E o que chama atenção é uma grande taxa de rejeição, aqui nessa casuística quase 10% de rejeição, e alguns com recaída para a doença falciforme. Aqui uma outra casuística também com a mesma mediana de idade, em torno de 10 anos, as mesmas indicações com acidente vascular prévio e síndrome torácica aguda, tá? Também uma taxa de GVHD agudo em torno de 10%, semelhante à literatura, com uma sobrevida global bastante elevada e uma sobrevida livre de doença, livre de recaída também acima de 85%. Também uma mortalidade baixa, né, os 3 óbitos só, um paciente por AVC, um paciente com uma falência de múltiplos órgãos, 1 ano pós-transplante, e um paciente com uma mortalidade bem tardia, 8 anos pós-transplante, provavelmente não foi relacionada ao transplante. E aqui também é um outro trabalho da doutora Eliane, do grupo francês, da doutora Bernardin, do grupo France 3, mostrando que, embora tenha uma excelente sobrevida global, uma excelente sobrevida livre de doença, o que chama a atenção é mais de 10% de rejeição ou falha de enxertia. Tá? Com esses trabalhos, eles começaram a mudar um pouco o condicionamento, aumentar mais o uso do ATG. Tá? Nesse grupo, eles chegaram a escalonar a dose até 20 mg por quilo, que é uma dose bem acima do que a gente está acostumados usar em outros transplantes, e com isso, nessa linha pontilhada de baixo, a gente viu que diminuiu bastante as taxas de rejeição. A gente, no Einstein, a gente começou a usar com uma dose de ATG um pouco mais baixa, perto de 5, a gente chegou a aumentar a dose, e hoje em dia a gente está usando 8 mg por quilo de ATG dividido em 5 doses. E o que a gente percebe nessa análise também é que o uso do ATG a longo prazo, eles não só diminui a perda de quimera, como também ao longo dos anos ele vai aumentando progressivamente a quimera. Então a gente vê pacientes que atingem uma quimera acima de 95% até 1 ano, até 24 meses pós-transplante. Tá?
Falar um pouquinho sobre transplante haplidêntico, que ainda não é liberado no Brasil, né? Mas sabe que alguns grupos, somente na Europa e Estados Unidos, têm utilizado transplantes haplidênticos pela dificuldade de a gente achar doador para doença falciforme, condicionamento mieloablativo também com ciclofosfamida pós-infusão, com uso de tacrolimus e micofenolato como profilaxia e o IATG, mostrando uma sobrevida global até que boa, de 75%, mas com uma sobrevida livre de recaída baixa, em torno de 40% dos pacientes recaíram. Então, é um transplante que ainda para a doença falciforme não tem resultados tão robustos como o alogênico aparentado. E mais para aqueles 40% dos pacientes que têm uma boa enxertia, que vão bem, a gente vê que os resultados são muito semelhantes para o alogênico aparentado. Eles têm níveis de hemoglobina, níveis de hemoglobina fetal, de reticulócito e baixa do DHL, semelhantes ao transplante alogênico aparentado. Então, é um transplante que talvez em pesquisa clínica vale a pena a gente investir, que a longo prazo deve ter um bom benefício para os pacientes. Quando o grupo francês comparou a fonte de célula como alogênico aparentado, haplidêntico e cordão, a longo prazo eles têm uma boa taxa de sobrevida global, chega a ser quase que semelhante, embora o uso de cordões para doença falciforme tenha diminuído bastante nos últimos anos. Então, aqui um esquema que o grupo francês propôs para crianças ou adultos jovens com indicação de transplante. A primeira indicação é um HLA idêntico aparentado, se disponível, com condicionamento mieloablativo com fonte de célula medula óssea. Tá? Se é um paciente é aceitável mieloablativo com cordão, desde com cordão com uma celularidade mais alta, acima de 5 vezes 10⁻⁷ células por unidade, e você pode até usar medula óssea e cordão de um mesmo doador. Num paciente adulto com disfunção orgânica, é possível também o transplante de medula óssea. A gente já fez no hospital, o paciente mais velho que a gente fez tinha 27 anos, HLA idêntico. Se o paciente não tiver um doador, é possível um transplante não mieloablativo aplo, tá? Com fontes ou sangue periférico ou medula, ou um cordão não relacionado, desde que tenha uma celularidade mais alta, acima de 5,7 vezes a célula, com uma HLA compatível pelo menos 8/8. Então, no Einstein, a gente tem o nosso programa pelo PROAD desde 2010, já foram feitos 9 transplantes nos últimos 6 anos, mediana de idade de 13 anos, a paciente mais velha com 24 anos. As principais indicações foram AVC e prévio, ou alteração do Doppler transcraniano, e 2 pacientes com síndrome torácica aguda de repetição. A gente fez os primeiros transplantes com esquema com busulfano, ciclofosfamida e ATG, e os outros 6 transplantes a gente mudou para fludarabina. Tá? Desde que a gente mudou para fludarabina, a gente teve muito menos intercorrência, vou mostrar mais para frente os resultados, e nenhuma mortalidade. Esquema de profilaxia com metrexate e ciclosporina, todos os pacientes com HLA 10/10 aparentados com medula óssea, uma mediana de enxertia de 25 dias, que a gente percebe que é bem mais demorado do que um transplante convencional. A pega de plaqueta também bem mais tardia, uma mediana de 60 dias, e tivemos 2 óbitos, um paciente com GVHD agudo hepático e essa paciente mais velha, com 24 anos, teve um AVC hemorrágico no dia da infusão. Na verdade, era uma paciente que ela tinha uma estenose de carótida bastante avançada, tinha uma hemiplagia direita, teve uma alteração de pressão arterial e acabou AVCzando na infusão. A gente tem dos 7 pacientes, todos com quimera acima de 90%, um paciente só, que agora, 115 dias pós-transplante, ele vem diminuindo a quimera, o último nível está com 75% de quimera, ele chegou a ter 92%. Tá? Então, as principais complicações são realmente neurológicas, e nós tivemos 3 pacientes com síndrome PRES, e às vezes pega a gente de surpresa, inclusive teve um paciente que não teve transplante liso, já estava em casa, e uma madrugada, do nada, teve uma crise convulsiva, precisou ser trazido de resgate para o hospital entubado, e na avaliação era uma síndrome PRES. Que as imagens desse paciente, a gente vê o realce tardio na mente posterior na ressonância, tá? Aqui também é outra imagem na ressonância dele. O AVCH, foi essa paciente que teve, na verdade, ela teve fechou o seio venoso central e teve um extravasamento sanguíneo suprajuntante, teve morte cefálica na infusão. Então, realmente, o controle de pressão é fundamental, não deixar o paciente nem ficar hipertenso, nem hipotenso.
O que a gente tem feito para prevenir é uma avaliação neurológica pré-transplante. Todos os pacientes passam com o neurologista obrigatoriamente. O neurologista avalia a imagem de ressonância. Se o paciente tiver moia-moia, a gente tem contraindicado todos os transplantes. E os pacientes com estenoses graves ou quadros neurológicos graves, a gente também tem contraindicado o transplante. Tá? Aqui é outra imagem da ressonância dela, mostrando... Aqui é a carótida esquerda completamente obstruída. Tá? Outro problema que chama atenção é a neurotoxicidade da ciclosporina. A gente tem usado ciclosporina para todos os transplantes e a principal complicação é a alteração pressórica e a síndrome PRESS. A gente percebe que o paciente sempre evolui com algum pródromo, seja cefaleia, alteração de comportamento, alterações visuais, e alguns pacientes com crises convulsivas, o que deixa a gente tranquilo que nessa casuística todos os pacientes tiveram resolução total do quadro sem sequela. Tá? Um único paciente que veio a falecer, mas que foi de GVHD e não relacionado à síndrome PRESS. E a gente sempre se pergunta se o transplante vale a pena para os pacientes que já têm uma doença neurológica tão avançada. Então, aqui é um trabalho interessante também do grupo francês, mostrando que vários pacientes foram avaliados tardiamente pós-transplante com exames de imagem, com Doppler transcraniano e ressonância, e praticamente todos os pacientes mostraram melhora dos exames de imagem, a ressonância realmente melhora bastante, até resolução de estenoses graves, e clinicamente o paciente também melhora. Então, tem pacientes convulsivos que depois do transplante deixam de ter alteração neurológica. Tá? Então, conclusão, a gente sabe que o transplante para a doença falciforme ele é factível, embora ele tenha critérios de indicação bastante rigorosos, ele pode evoluir com complicações neurológicas no período peri-transplante e mesmo pós-transplante tardio. Os níveis de ATG diminuem as falhas de enxertia, mas a gente ainda está tateando a dose. Até estava conversando com o Dr. Guilherme aqui em Ribeirão, eles têm diminuído a dose do ATG progressivamente. Tá? A falha de enxertia ainda é um problema, mas a gente sabe que o quimerismo misto ainda é aceitável para a doença falciforme, mas que ainda deve ser feito em centros de referência. Obrigado. Parabéns, Ricardo. Muito boa a sua aula. É diferente, né, transplantar um paciente falciforme. Acho que você colocou bem a questão dos cuidados, né, realmente. A pressa, infelizmente, às vezes não tem sintoma nenhum, ele faz uma crise convulsiva em casa e volta, então precisa tomar bastante cuidado. Mas acho que uma coisa bem importante, acho que a gente tem que frisar, realmente é muita conversa antes do transplante. Né? O que ele espera do transplante? Então, a gente tem paciente que vem porque ele tem uma necrose asséptica, ele quer ficar livre da dor da necrose asséptica. Isso não vai reverter, isso não vai melhorar. Então, eu acho que assim, a gente tentar entender o que ele está esperando do transplante, né? Porque eles acham que aquilo é uma mágica, que ele vai ficar livre do falciforme, vai ficar livre da dor. Então, eu acho que esse preparo pré e essa conversa pré com eles é muito importante. Você tentar entender o que ele está esperando do transplante, né? Porque às vezes é uma ilusão que ele tem que ele não vai ter, e às vezes vai ficar pior do que vai ficar melhor, né? Em relação ao TG, é interessante que o grupo francês usa esses 20 mg por quilo. Um dia eu perguntei para a François por que eles fazem, ela falou, não sei, a gente faz, né? E sempre achei uma dose exorbitante você fazer 20 mg, além do custo, né? Interessante que nessa análise dos 1000 transplantes que a gente acabou fazendo, que foi para o ESH, o ATG não saiu como um fator que tenha tido a questão da rejeição. Quer dizer, quem mostrou isso foi o grupo francês, mas quando a gente olhou nesses 1000 transplantes, na verdade, ele não saiu como um fator que melhorasse essa rejeição. Então, fica aquela dúvida. Eles usam 20, a gente começou com 4,5, subiu para 10 numa época, e voltamos de novo. E a outra coisa que precisa tomar cuidado, esses que você contou, uma das coisas que a gente tem visto eles vão perdendo a quimera lá para frente, né? Eles fazem um quimerismo bom no começo, de repente, lá para frente, aquilo vai caindo, né? Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado. E aí não tem nada dito, eu aumento a imunossupressão ou tiro a imunossupressão, né? Então, você fica naquela dúvida do que fazer. Mas, assim, eu acho que ainda deve ser feito... primeiro, em centros em que tem alguém que entende de anemia falciforme, porque eu acho que isso também é importante, né?
Então, porque você precisa desse feedback do hematologista que cuida da fosforma, acho que isso é muito importante, né? E entender que é um transplante diferente. Então, acho que realmente tem alguns centros que façam, a gente criar mais experiência, a gente tem 36 agora feitos, e em cada um você vai aprendendo um pouco, né? Vou contar um pouco disso amanhã, mas parabéns. Acho que era isso. Obrigado, Virginia. Muito obrigado.